Graça e paz, meus irmãos. Vamos dar início ao nosso devocional? Tome a sua Bíblia na carta de 1 Pedro, capítulo 2, o versículo 12. Vamos ao texto? Mantenham exemplar o seu modo de viver entre os gentios, para que naquilo que falam contra vocês como de malfeitores, observando as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Irmãos, o autor desta carta, o título já diz, é o apóstolo Pedro. A data provável dessa carta é entre 60 a 64 depois de Cristo, pouco antes da perseguição do imperador Nero aos cristãos. Essa carta foi destinada aos cristãos dispersos nas províncias da Ásia Menor, a atual Turquia, chamados de forasteiros da dispersão, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. Qual a situação, qual o contexto dessa carta? Veja bem, os cristãos estavam sendo caluniados por causa da fé. Não é diferente dos dias de hoje. Hoje o cristão, quando ele decide ser um discípulo público, quando ele decide assumir o caminho do Senhor, ele também passa por calúnias, por difamações. É o que nos diz Mateus capítulo 5, em meio às bem-aventuranças. E esse cenário estava se repetindo na igreja primitiva. Os cristãos, naquela época, estavam sendo vistos com desconfiança pelos pagãos. Parte acusavam eles de canibalismo, e acreditem, por causa da ceia do Senhor. Outra parte acusavam eles de ateísmo, porque ao abraçar, como na época era chamado, a seita o caminho, a seita dos nazarenos, ao abraçar o cristianismo, eles rejeitavam os deuses romanos, porque os romanos eles eram politeístas. Porém, falar de ateísmo na era da igreja primitiva é totalmente diferente de falar de ateísmo nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, nós nos deparamos com canais nas redes sociais que são canais ateus, onde teses teológicas são por várias vezes refutadas pelos ateus. Hoje o ateísmo não é tão velado quanto antigamente. Ateísmo na era da igreja primitiva era também um ato de deslealdade ao império, uma vez que o império era um império politeísta. Então veja quantos riscos, meus irmãos. Vejam quantos adjetivos negativos aqui, pelo contexto histórico, eram atribuídos aos crentes, aos cristãos. E hoje, meus irmãos, quais os adjetivos que nos são empregados? Porque nós temos um adjetivo, nós somos corpo de Cristo, nós somos os mensageiros da reconciliação, nós somos povo separado do Senhor. Mas infelizmente, por conta de mazelas de alguns, a grande maioria recebe nomes injustos. É imputado em nós, povo de Deus, muitas vezes adjetivos injustos. É por isso que Cristo diz, é inevitável que haja escândalo entre vós, mas ai por aquele que o escândalo vier, porque o escândalo, meus irmãos, coloca todos na mesma sacola. O escândalo coloca todos na mesma prateleira. E diante de um escândalo, todo pastor é ladrão, como todo padre é pedófilo. Porque o escândalo coloca todos na mesma prateleira. Por isso nós devemos ter cuidado com as nossas posições, uma vez que nós nos dizemos cristãos. Pedro, então, escreve esta carta para encorajar os cristãos. A quê? A manter uma vida santa, a manter uma vida irrepreensível. Veja que o versículo fala de algo muito importante que o cristão precisa ter. Mantenha exemplar o seu modo de viver.
E esse exemplar modo de viver, que aqui, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, ele não está dizendo exemplar modo de viver entre a igreja, entre os seus iguais, não, mas entre os gentios. Porque a única forma de nós darmos bom testemunho e mostrar o Deus que age em nós é através de boas obras, meus irmãos. Pedro escreve, repito, para encorajar a uma vida santa e irrepreensível. Irrepreensível. Uma vida que testemunhe Cristo, meus irmãos, mesmo em meio à perseguição. Aquele povo estava sendo perseguido por tomar uma posição. E hoje, meus irmãos, quais são os adjetivos, torno a dizer, que estão sendo empregados em nós? Pedro está dizendo aqui que o comportamento é maior e tem um poder também evangelístico, pois de nada vai adiantar, meus irmãos, uma leitura aprofundada, um sermão bem estruturado dentro da exegese, da hermenêutica, se nós não conseguimos viver sequer a vírgula deste sermão. A maneira como vivemos, meus irmãos, é uma pregação, aliás, visível. Eu ouso até dizer que é uma pregação visível àqueles que ainda não folhearam os textos bíblicos. Talvez a nossa ação, a nossa atitude, seja o primeiro texto bíblico, o primeiro referencial, testemunho visível de Cristo para alguém. Francisco de Assis dizia: evangelize e quando for necessário, use as palavras. Aqui, Francisco, nessa frase, ao dizer pregue o evangelho, mas quando necessário, utilize as palavras, ele está dizendo que não há uma dicotomia. Ele está dizendo que pregar também é viver, a maneira que o meu viver precisa refletir aquilo que eu prego. Então, não há dicotomia no cristão, pois a todo momento estamos sendo vistos. E vistos não só pelos nossos iguais, aqueles que se reúnem conosco em nossas comunidades de fé, mas sobretudo estamos sendo vistos pelos aqueles que ainda não professam. Aqui, como no texto é colocado, os gentios. Os gentios. Os nossos atos, meus irmãos, podem levar outros a glorificar a Deus, mesmo que, por muitas vezes, sejamos incompreendidos, sejamos mal interpretados, como os nossos irmãos da igreja primitiva estavam sendo acusados de canibalismo ou de ateísmo, mesmo que ainda eles não entendam, meus irmãos. Mesmo que nos compare com malfeitores, como diz aqui o texto, ao observar as nossas boas obras, será incontestável. As pessoas podem falar o que quiser de você, mas se você estiver em Cristo Jesus, é inegável o seu testemunho. O testemunho é inegável, meu irmão. As pessoas podem cofabular uma série de ofensas, de falsos contra a tua vida, mas se você verdadeiramente for um homem de Deus, uma mulher de Deus, dificilmente eles conseguirão refutar. E o mais interessante de tudo é que as boas obras, no final, não será para nos glorificar, não será para nós um pedestal para auto nos promovermos, mas será para glorificar a Deus. A Deus, como diz o final do versículo, observando as suas boas obras. Não esqueçam, estão a nos observar. As pessoas podem não falar conosco. As pessoas podem passar por nós e nem esboçar uma reação, nem um olhar. Mas não se engane, elas estão nos observando. A sociedade está a nos observar. Por isso o versículo diz: observando as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. E esse no dia da visitação, ele pode ter dois significados. O primeiro significado, o dia em que Deus se revela a alguém para a salvação. Talvez você
seja uma revelação física, presente de Deus na vida de alguém. Ou também esse versículo pode se referir ao dia do juízo final. Mas, sobretudo, meus irmãos, eu creio que aqui se refere à primeira opção, o dia em que Deus se revela para alguém, o dia em que nós somos visitados por Ele. Todos nós, ao olhar também os textos bíblicos, todos os personagens tiveram o dia da visitação. O dia da visitação. Então, meus irmãos, esse versículo hoje nos convida a olhar para as nossas atitudes, a olhar para as nossas ações. Pedro aqui pede que os cristãos mantenham uma conduta bela e honrosa, irrepreensível. Não podemos esquecer que para nós crentes, tudo vai ser mais difícil, porque nós não podemos dar o famoso jeitinho brasileiro. Nós não podemos roubar, nós não podemos burlar, nós não podemos usar de outros meios para conseguir as coisas fáceis. Nós não podemos. Por isso que Pedro, nessa carta, nos anima a manter uma conduta bela e honrosa. Diante de quem? Dos da igreja? Não. Porque às vezes, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a igreja vira um grande baile de máscaras. Um grande baile de máscaras. Mas essa conduta é entre os gentios. Mesmo sendo acusados injustamente, as boas obras serão observadas. A palavra aqui, no grego, utilizada em observadas, dá a intenção de um vigia, um inspetor, alguém que olha minuciosamente. Saiba que quando nós declaramos que seguimos a Cristo, muitos terão essa atitude de como um inspetor olhar a nossa vida de forma minuciosa. E até mesmo poderão levar os acusadores à glorificação de Deus. Talvez na conversão ou no juízo. Então, meus irmãos, não podemos esquecer. Pedro, através desse versículo, nos ensina: o comportamento cristão importa. Importa muito. Profundamente. E principalmente em contextos hostis. Em momentos que nós estamos sendo perseguidos. O comportamento cristão, mostrando a diferença, é o que mostra se estamos em Cristo ou não. Outro ponto, viver com integridade é uma forma de pregar. Muitos pregam, poucos vivem. E por último, o testemunho silencioso das ações pode superar as acusações e até gerar conversões. Até aqueles que nos olham como um inspetor, ao ver Cristo em nós, as nossas atitudes alinhadas ao reino, podem desta forma se converter a este Deus. Vamos orar. Pai querido, graças te damos por mais um dia. Agradecemos, Senhor, pela tua palavra, Senhor. E te pedimos, ó Pai, nesse caminho de conversão, que a cada dia, Senhor, o Senhor nos dê a graça de romper com os maus comportamentos, com os maus testemunhos. Quantas pessoas, ó Pai, homens de obra, mulheres de obra, que se desencantaram, se decepcionaram, não com a igreja, porque a igreja é santa, mas com as mazelas humanas, ó Pai. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor nos mantenha em pé, vigilantes, Pai. Que tenhamos cuidado, que tenhamos, ó Pai, atenção com as nossas ações, cuidando para que todas elas, no final de tudo, venham refletir Cristo Jesus. Que seja tudo para Ti, Pai, para a honra e glória do Teu nome, a fim de que aqueles que hoje nos perseguem, aqueles que hoje olham para nós de forma minuciosa, ao ver a Tua presença em nós, venham se converter. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Forte abraço, meu irmão. Deus abençoe e até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.